hermanos, muy buenas tardes. É com muita alegria, gozo em meu coração que vengo aqui nesta tarde compartilhar com vocês a palavra de Deus em nosso culto aguarinha de miércoles. Alaba a Deus por esta oportunidade que o Senhor me regala e quero compartilhar com vocês uma porção da palavra, uma reflexão que na verdade deixo aqui desde o início deste vídeo, que tenho esta palavra, eu tomei, me baseei em um livro que estou lendo, que diz assim: discipulado é um caminho para firmar o caráter cristiano. É um livro que estou lendo de um autor americano. O nome do autor que chama Ronald Hendrick. Discipulado, o caminho para firmar o caráter cristiano. É um livro que tem sido muito edificante para minha vida, tem me ensinado hartas coisas e eu gostaria de compartilhar neste momento algo que este livro me ensinou. Então, preparei essa pequena reflexão baseada neste capítulo deste livro, que habla sobre que algumas vezes, a vitória nos torna vulneráveis. E algo muito interessante, algo que não pensamos às vezes, que me chamou muito a atenção e por isso gostaria de compartilhar com vocês, que a vitória às vezes nos torna vulneráveis. E aqui vamos estar falando da persona do profeta Elias e algumas experiências que Elias passou em sua vida. Elias, um homem de Deus, um profeta que foi levantado por Deus ali em Israel, em um momento muito difícil da história, quando o povo de Deus, a nação israelita, estava totalmente dividida, servindo a deuses, totalmente voltada à idolatria, aos deuses falsos e todo. Elias se levanta nesse cenário para trazer de volta. Deus o levanta para que ele pueda ser usado por Deus para fazer aquele povo reconhecer de novo que só o Senhor era Deus. Quem não conhece a história de Elias, você pode buscar aí no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, adelante aí, tu vai ler e conhecer a linda história desse profeta de Deus, que foi muito usado por Deus, e isso Deus o utilizou de maneira extraordinária, que ele trajo de novo ao coração daquele povo, vamos dizer assim, aquele coração do povo que estava com a chama apagada, um povo que estava totalmente perdido, a encontrar de novo um caminho que os levava ao Senhor, ok? Afirmar seus caracteres, suas raízes em Deus novamente. Bueno, uma das histórias de muitas que passa é o desafio de Baal, né? Elias e os profetas de Baal, que é uma história muito conhecida de muitos, até não cristianos, conhecem a história de Elias e os profetas de Baal. E ali Elias hace um grande desafio, e por la graça e pura misericórdia de Deus, Elias sai daquele desafio vitorioso, onde Deus lo exalta e dá a ele a vitória, a vitória em cima arriba de los profetas de Baal, onde ele mira toda uma nação rodilhar-se e declarar que só o Senhor é Deus, onde ele mira que os objetivos que Deus havia planeado para ti foram cumpridos, porque ele tinha um objetivo, uma missão da parte de Deus, que era levar aquele povo a reconhecer que só o Senhor é Deus. E ele mira com seus olhos, depois de muita coisa que passou, ele mira aquele povo bradando, clamando e sonando forte: só o Senhor é Deus. Para a alegria de Elias, ele mira a vitória.
E não muito depois ele vai orar e pedir o quê? Que Deus derramara a lluvia sobre a terra, que hacía 3 anos e meio que não chovia. E Deus mais uma vez atende a oração de Elias e derrama uma grande tempestade que rega toda a terra. Então Elias ali está num momento de auge, de alegria, de euforia, de gozo, de mirar que aquilo que Deus havia lo invitado, aquilo que Deus havia chamado para ele havia cumprido. Ele havia hecho sua missão. Então Elias estava muito feliz. E é nesse tema, neste momento da história que vamos entrar, neste momento de euforia, de alegria, onde Elias está no Monte Carmelo, muito contente, muito feliz, e muito pronto nós vamos ver esse profeta em um vale de desesperação. Por isso o tema da nossa mensagem, de nossa predicação dessa tarde, que é a vitória nos torna, muitas vezes, a vitória nos torna vulneráveis. Bueno, neste livro que eu estou lendo, nos conta a história de um grande general de guerra dos Estados Unidos, que levou seu exército a grandes vitórias, peleando as batalhas dos Estados Unidos. E este grande general, ele tinha 4 pré-requisitos que considerava de grande importância. O primeiro era a unidade de seu exército. A unidade entre seu exército deveria ter sempre o mesmo sentido, o mesmo desejo de vencer. Todos os soldados deveriam ter dentro de si este mesmo sentir, a gana de vencer, o sentimento de vencer, de desejar a vitória e estarem juntos, dispostos a morrer por aquela causa, por aquela batalha, por aquela guerra que eles estavam inseridos. A unidade entre eles, aquela coisa de um por todos e todos por uno, certo? Então, este era um dos primeiros requisitos desse general, a unidade de seu exército. Ele queria que ele sempre tinha que seu exército tivesse esse sentimento de unidade, de o mesmo desejo, o mesmo sentir, de vencer juntos, né? E a segunda era a força, que os soldados deveriam estar preparados e muito bem equipados para realizar seu trabalho. Os soldados deveriam estar muito bem equipados com as melhores armas, com o melhor preparo físico, emocional, para poder pelear nesta batalha. E também que a terceira, que era a fonte de suprimento, uma boa fonte de suprimento. Ele tinha como regra que os abastecimentos de emergência deveriam sempre estar desimpedidos, para que todo o que os soldados adelante necessitassem, a base ali, o cimento, que é, por exemplo, para os que já trabalharam ou já participaram ou conhecem a vida do exército, sabe que o abastecimento para os soldados são muito importantes, medicamento, alimentação, munições, para que eles possam seguir à frente levando a batalha. Então, ele tinha como terceira regra uma boa fonte de suprimento para seus soldados. E ele considerava a 4 a mais importante de todas, que era conhecer seus inimigos. Ele queria que todos os soldados conhecessem com quem eles iam lutar, qual era a peleia, por qual era a peleia que eles iam participar, seus pontos fortes, seus pontos débeis. Então ele fazia isso e ele dizia assim: quanto melhor se conhece seu inimigo, maior a possibilidade de la vitória. Então, pensando assim, será que então eu devo conhecer os pontos? Então já entendi. Compreendi. Então, tenho que conhecer os pontos débeis de meu inimigo para derrotá-lo. Já. Então, tenho que conhecer os pontos débeis de meu vecino, de meu companheiro de trabalho, da pessoa que me molesta, do diácono da igreja, do líder espiritual, do pastor. Já sei, agora sei como derrotar meus grandes inimigos.
No, para nosotros no. Eso sería para el mundo. Pero para nosotros que somos siervos de Dios, no. Porque Pablo, em sua carta a los Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos diz assim: porque não temos luta contra sangue e carne, sino contra principados, contra potestades e contra os governadores de las tinieblas de este ciclo, contra as hostes espirituais de la maldad e las regiones celestiales. Ou seja, Pablo nos traz de volta ao pensamento: pera, então minha luta não é contra mi semejante, pero contra o que está allá de isso. Minha luta, minha peleia não é contra mi vecino, contra mi amigo, mi companheiro de trabalho que me molesta, contra a persona que me ataca muitas vezes, pero minha luta é contra o diabo e o inimigo, porque minha luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades e os governadores de las tinieblas que regem, que estão neste ciclo. Então, isso nos traz a pensar: já entendi, então se minha luta não é contra as pessoas, mas sim contra o diabo e seus demônios. Pero como vou pelear? E a Bíblia também nos mostra a forma correta de pelear. Ela nos revela quais são a forma que o inimigo se levanta para pelear contra nossas vidas, da forma que o diabo usa para nos derrotar. A Bíblia nos deixa muito claro isso. Por isso, a intimidade com a palavra de Deus, o compromisso com o Senhor, com a palavra de Deus, nos revela as formas e os dardos inflamados do maligno, como leímos no começo desta palavra, que devemos estar preparados, revestidos de toda a armadura de Deus, para estar firme contra os enganos do diabo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Pablo também nos diz assim: porque as armas de nossas milícias não são carnais, sino poderosas em Deus para a destruição de las fortalezas. Ou seja, nossas armas não são carnais, não são nossas armas, são as armas que Deus nos regala, que Deus nos ensina, que Deus nos dá. Então, isso é importante para nossas vidas, e aprendermos a lutar contra o inimigo, reconhecer nosso inimigo, conhecer quais são as artimanhas do diabo, as formas que o diabo ataca nossas vidas, e saber que nossas armas são de Deus, são da parte de Deus para nós outros. Pero isso, para que passe isso, temos que ter compromisso com Deus. Devemos ter compromisso com sua palavra, com sua casa, com o Senhor, para que Ele pueda trabalhar em nossas vidas e nos revelar quais são essas armas que devemos utilizar. E em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 5, no capítulo 19, de 1 a 5, a palavra de Deus nos diz assim: e Acabe contou a Jezebel tudo o que a Elias havia feito, e como havia degolado a todos os profetas de Baal. E então Jezebel mandou um mensageiro dizer a Elias: se tu eres Elias e eu sou Jezabel, que os deuses me castiguem duramente se amanhã a esta hora não ha hecho contigo lo mismo que tu hiciste com os profetas. E Elias se deu conta do que corria perigo, e para salvar sua vida se foi a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou a seu criado. E luego se foi hacia o deserto e caminhou durante um dia, hasta que finalmente se sentou bajo uma remata. Era tal seu desejo de morir-se que dijo: já basta, Senhor, quita-me a vida, pois já não sou melhor que mis padres. Bueno, ustedes miram acá comigo que do cume del Monte Carmelo, de la gran celebração de vitória, quando Elias estava ali celebrando a vitória, no capítulo 18, já Elias ali celebrando a vitória, mirando toda uma nação rodilhada, bradando em alta voz que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E agora, no capítulo 19, no versículo, pouco tempo depois, Elias está num vale de depressão, desejando morir-se.
Isso que me dá beleza a palavra de Deus, hermanos. Isso que dá beleza a palavra de Deus, que relata o homem Elias, relata a desesperação do profeta. Aqui podemos ver que a Bíblia ela é verdadeira e fiel, que Deus é sincero em transmitir sua palavra a nós outros. Deus ele descreve que este grande profeta, este grande homem de Deus, com suas debilidades, ele não diminui as debilidades de Elias e também não agranda as fortalezas de Elias. Assim como Elias é, assim ele nos apresenta, o profeta de Deus. Suas fraquezas e suas debilidades, suas fortalezas, Deus apresenta Elias assim como é. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, diz assim que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós outros. Ou seja, Elias era um homem como eu e tu. Eu sou mulher, claro. Pero Elias era um homem semejante às mesmas paixões, às mesmas debilidades, às mesmas fraquezas que nós outros. Então, Deus, ele não oculta de nós outros. E assim devemos, isso dá beleza à palavra de Deus, nos hace confiar mais em la palavra do Senhor. Amém? E também o apóstolo Pablo nos adverte em 1 Coríntios 10, 12, diz assim que ele que pensa que está firme, mire para que não caiga. Olha que o apóstolo Paulo nos orienta. Aquele que pensa que está firme, mire para que não caiga. E Jesus também nos seus discursos, quando predicava às multitudes, Jesus dizia assim: orai e vigilai, porque o espírito está pronto, pero a carne é débil, é fraca. Em Tessalonicenses 1, 5, 17 diz assim: orar sem cessar. Estas são nossas armas, irmãos. Armas poderosas em Deus. Nossas armas, nossas milícias, armas das nossas milícias, é poderosa em Deus, é através de Deus. Jesus disse que nós devemos orar, buscar, pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê força. Pablo nos adverte, por isso que o tema dessa predicação é: a vitória nos torna vulneráveis. Porque quando estamos em vitória, irmãos, quando estamos celebrando, quando passamos depois de uma grande luta, e depois de uma grande luta e temos uma grande vitória, bajamos a guardia. É comum. Nós bajamos a guardia, a vigilância. Pero el diablo, nosso adversário, que anda ao redor como um leão, ele não é um leão, pero como um leão, rugindo, buscando a quem pueda tragar, ele não para. E é neste momento que às vezes estamos aí com fiesta. Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, o que ele nos habla, o que ele nos escreve, que é muito melhor, quando estamos em fiesta, nós nos olvidamos de quem somos. Quando estamos numa fiesta, em uma celebração, nós olvidamos de quem somos, de onde estamos e o que passamos, das coisas que passam com nós outros. E foi o que passou exatamente com o profeta Elias. Elias, ali no capítulo 18, está numa grande vitória, numa grande celebração. E no capítulo 19, ali o hino de uma mulher. Já no capítulo 19 está Elias ali, o hino de uma mulher, desejando a morte. Vocês miram, foi neste momento. Então, Acabe, eu já imagino aqui, eu imagino, Acabe, ele, depois de todo este dia lleno, ele vai à sua casa, quizás saca as sapatilhas, as sandálias para não ser ruído, não queria despertar Jezabel depois de um dia lleno, e tudo o que passou, queria chegar à casa, não queria conversar, queria estar callado. Pero quando ele abre a porta, tenta entrar de passito para não fazer ruído, ele escuta a voz: Acabe, ¿eres tu? Ah, mi amor, sou eu. E Acabe, me conta o que passou e como foi a pelea. Jezabel queria saber o resultado.
E Acabe tudo que ele não queria era contar a Jezabel o que havia passado. Ah, Jezabel, amanhã conversamos, estou muito cansado, quero descansar. Não, conta-me, quero saber o que passou, quero saber como foi. Acabe dá a conhecer a Jezabel o que passou. E diz assim, contou Acabe todo o que Elias havia hecho e como havia degolado todos os profetas de Baal. E a fúria e a ira de Jezabel se enciende contra o profeta. E no versículo 12 e 13 ela diz, então Jezabel mandou um mensageiro a dizer a Elias, se tu eres Elias e eu sou Jezabel, que os deuses me castiguen duramente se amanhã até a hora não ha hecho contigo lo mesmo que tu hiciste com esses profetas. Jezabel manda um recado ao profeta Elias. Ela manda um mensageiro com um recado. E Elias, que até naquele momento tinha seus olhos, suas miradas em Deus, quando ele recebe aquela mensagem, ele foi impactado por aquela mensagem. Ele foi impactado por aquela ameaça que Jezabel enviou. E ele saca os olhos de Deus. E ele mira para si. E ele começa a refletir em que situação ele havia se metido, ele havia se involucrado. E não é diferente com nós outros, não é diferente com os servos de Deus. Às vezes passamos por situações semelhantes. No momento, irmãos, que eu e tu sacamos os olhos da fuente de nossa força, de nossa fortaleza, que é Jesus Cristo. Quando passamos a confiar na força de nosso braço, quando confiamos em carros e cavalos, quando confiamos no homem, isso passa com nós outros. Quando sacamos nossos olhos, nossa atenção daquele que tem o poder de proteger-nos, de sustentar-nos, a situação se põe difícil. Quando sacamos nossos olhos, quando nos deixamos de levar por las fiestas, por las celebrações, é muito bueno celebrar, é muito bueno festejar, a mim me encantam as fiestas, a celebração, principalmente quando temos uma vitória dada por Deus. É maravilhoso, irmãos, pero não podemos olvidar, não podemos, em meio à celebração, em meio à vitória dada por Deus, não podemos baixar a guardia. Não podemos deixar de vigilar. E o que passa? Que às vezes miramos nossa vida como na película, que na película o que passa quando o inimigo perde, ele sai ali todo manco de la batalha, todo, e o povo ali celebrando, pero o diabo não é assim. Ele insiste uma e outra vez, porque ele não juega de ser diabo. E nós outros também não podemos deixar de estar na presença de Deus, em ter compromisso com Deus quando chega as vitórias, irmãos. Aí que devemos firmar mais nosso compromisso com Deus. Aí que devemos ser mais vigilantes, mais dados ao Senhor, estarmos mais na presença de Deus quando nos chega a vitória. Não bajarmos a guardia, não deixarmos para amanhã, não, que sigamos firmes e constantes e sempre abundantes na obra de Deus. Como Pablo, no versículo em Filipenses 4:4, ele diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos em el Senhor. E eu lendo esse texto, como no livro que já mencionei, que foi baseado essa predicação, Discipulado, o Caminho que nos firma o caráter cristiano, esta frase nos inspira. Essa frase nos diz hoje que temos que nos alegrar em Deus, que devemos regozijar em Deus. E outra vez ele habla, regozijai-vos em Senhor. Pero este escritor, lendo este livro, o escritor nos habla que o apóstolo Pablo não estava no spa, ele não estava no hotel 5 estrelas quando ele escreveu esta palavra, ele estava no cárcere, ele estava preso esperando o momento de sua morte, esperando o dia que ia ser degolado, como assim foi, decapitado. Pero Pablo, ele poderia se alegrar no Senhor, porque a alegria de Pablo não era uma alegria passageira,
Não era uma alegria baseada em circunstâncias, em momentos de vitória. Não, a alegria de Pablo era uma alegria que perdurava, porque sua alegria venia do Senhor, emanava de Deus para ele. E assim deve ser nós outros, irmãos. Nossa alegria deve ser completa em Deus. Em Deus nossa alegria deve ser completa. Não devemos baixar a guardia nos momentos de vitória. Não devemos nos contentar solamente, oi, que alegria, que fiesta, amanhã, que vai ser? Seguir na presença de Deus com compromisso, confiante no Senhor. Muitos de nós outros miramos muito as circunstâncias ao nosso derredor. Nos basamos nossa alegria nas circunstâncias, nas coisas que nos passam ao nosso derredor. Não mire para isso. Não mire para a circunstância, não mire para as afrontas, não mire para os mensagens do inimigo para tu vida, não mire para isso. Pero mira hacia alto, mira hacia Deus, confia nele, entrega sua vida a Ele, tenha compromisso com Ele e não baixe sua guardia. Não deixe de orar, não deixe de vigilar, esteja constante em oração. Se tu está se sentindo forte, firme, siga, persiga muito mais, porque o apóstolo Paulo nos orienta, aquele que pensa que está de pé, mire para que não caiga. É nestes momentos, irmãos, que às vezes o diabo lança seus dardos inflamáveis e intenta nos derribar. Que possamos celebrar as vitórias, nos alegrar no Senhor, regozijar em Senhor, pero nunca deixarmos de usar o capacete de la fé, o escudo de la salvação e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Amém, irmãos? E como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em nós outros do que aquele que está em el mundo. Assim lhes dejo esta palavra nesta tarde. Irmãos, que sigamos firmes, constantes e abundantes na obra de Deus. Não volvemos atrás, jamais. Deus é contigo. Que Deus pueda manifestar sua graça, seu poder na vida de cada um de vocês. E no momento da vitória, recorda desta palavra. Quando a vitória chegar na sua vida, tu que está orando, tu que está ayunando, tu que está participando da campanha de oração, tu que está haciendo uma campanha por tu família, tu que está haciendo uma campanha pelo teu ministério, tu que está haciendo uma campanha pelo teu hogar. Só tu sabes seus dolores, só tu conheces suas necessidades. E Deus sabe, porque Deus sabe todas as coisas. Então, quando chegar este momento de vitória, porque ela vai chegar, porque maior é Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Esta vitória há de chegar em nossas vidas, há de chegar na vida da igreja, há de chegar em toda parte. A vitória de Deus quando passarmos esta pandemia, que será uma grande vitória para a vida da igreja. Que não barremos a guardia, que não descansamos, mas que sigamos firmes, porque o diabo anda de redor buscando a quem ele pueda tragar, e que não seja nenhum de nós outros, porque nós outros vamos estar de pé, firmes, não porque somos nós outros fortes, mas porque Deus está com nós outros, e maior, muito maior, é aquele que está com nós outros do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, que Deus nos bendiga, que Deus, o Espírito Santo, pode estar com vocês, manifeste seu poder em seu hogar, em sua família, em sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém.